Quanto vale o seu serviço de marketing digital? Você sabe? Quer descobrir comigo? Então, acompanha nesse vídeo. Fala, Ludiamano aqui, e esse aqui é o meu canal para você que está querendo trabalhar com marketing digital, montando a sua agência ou prestando consultoria. Bom, o tema que eu vou falar hoje tem muito a ver com a parte de precificação. Muita dúvida que eu recebo lá na minha caixinha nos stories lá é: Lud, quanto que eu cobro para oferecer o serviço X, serviço Y, para fazer isso, para fazer aquilo? Cara, e é sempre, assim, toda semana tem alguém perguntando isso para mim lá nos stories, né? E eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco disso, tá? Bom, quando você vai precificar o seu serviço, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeira coisa em mente é os seus custos, certo? Por quê? Porque se você cobrar menos do que o quanto aquilo vai te custar, você vai ter prejuízo. Então, primeiro, você tem que saber quais são os seus custos e quanto aquilo vai te custar. Em hora de trabalho, em mão de obra, em custos fixos, né? Aluguel, energia, internet, telefonia, equipamentos, softwares, etc., né? Junto a tudo isso, você tem que saber minimamente quais são os custos fixos envolvidos para prestar aquele serviço, tá? Então, você tem que ter, para cada projeto que você for fazer, na sua cabeça você tem que já saber, né, fazer os cálculos e saber qual é o seu piso. Abaixo daquilo não tem como criar, né? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, que é onde a maioria das pessoas não se liga, é que você tem que descobrir o quanto aquele serviço vale para o cliente que você está ofertando aquele serviço. Por quê? Porque o mesmo serviço ofertado para duas empresas diferentes podem valer coisas diferentes. Presta atenção no que eu estou falando. O mesmo serviço, exato mesmo serviço oferecido para a empresa A e oferecido para a empresa B pode valer coisas diferentes. Então, para a empresa A, ele pode topar pagar 3x naquele serviço, e para a empresa B, ele pode achar um absurdo pagar 3x, porque na cabeça dele aquilo vale no máximo x, certo? Então, o que você tem que aprender a fazer? Você precisa aprender, primeira coisa, fazer o item 1, que é saber o seu mínimo que você pode cobrar no projeto para não tomar prejuízo, tá? Pode colocar já uma margem ali em cima disso, né? Ou seja, abaixo daquele valor não compensa você pegar aquele projeto, então você tem que ter isso em mente. E você tem que aprender a fazer a segunda coisa, que é, numa reunião com esse prospect, você descobrir junto com ele quanto o seu serviço vale para ele. E isso vai mudar de um cliente para outro cliente. E você tem que cobrar de acordo com quanto vale, e não de acordo só com quanto custa. Então, a agência que está iniciando, o profissional que está iniciando, ele tem essa tendência, né, natural, porque às vezes ele não tem experiência, então ele tende a cobrar só pelo quanto vai custar para ele, tá? E não pelo quanto aquilo vale para o cliente. Ah, beleza, Lud, mas como é que eu descubro quanto que vale aquele serviço para o meu cliente? Conversando, você tem que fazer as perguntas certas para o cara. Então, o que você tem que fazer numa reunião dessa? Você tem que descobrir como o negócio do cara funciona, certo? Então, como é que ele ganha dinheiro, tá? Quais são os números daquele negócio, né? Então, você pode conversar com o seu, sei lá, o seu prospect A. Você vai chegar para ele e perguntar para ele sobre os objetivos dele, né? Onde você quer chegar? Você tá orçando esse trabalho comigo para chegar exatamente aonde, né? Que resultados que você espera obter, né? E aí você vai perguntando das razões e vai entendendo o negócio dele, né? Então pode ser que nessa conversa ele vire para você e fale assim: olha, eu estou contratando você porque eu preciso aumentar meu número de leads, né? Hoje a gente recebe um número de leads que é insuficiente, eu sinto que o meu time comercial tem potencial para vender muito mais, mas hoje a gente não consegue fazer isso porque a gente está patinando na geração de leads, a gente não consegue gerar no volume que a gente precisa e na quantidade que a gente precisa. Poxa, legal. Me conta mais, o cliente, o prospect A, me conta mais. Quantos leads vocês estão gerando hoje? Hoje a gente gera 100 leads por mês. Legal. E para você o número ideal de leads seria quanto? Em torno de pelo menos 300 leads por mês, né? Poxa, interessante. E a cada quantos leads você consegue fazer uma venda? A cada 10 leads eu consigo fazer uma venda. Poxa, interessante. E qual é o ticket médio dessa venda? O ticket médio é, sei lá, por volta de 5 mil reais uma venda. Então o que acontece? Olha, na sua cabeça você já está fazendo a conta. Qual que é a conta? Se o cara hoje gera 100 leads e a cada 10 leads ele gera uma venda, certo? Com 100 leads ele faz 10 vendas. 10 vendas a 5 mil reais, esse cara hoje fatura mais ou menos 50 mil reais. O cara está querendo sair de um patamar de 50 mil reais
e ir para um patamar de 150 mil reais. Percebe? É isso que ele contou para você, nas entrelinhas. Então, nessa conversa, você começa a entender quanto vale o seu trabalho para esse cara. O que ele está projetando, o que ele está imaginando, o que ele está desenhando na cabeça dele. Você não falou de preço ainda, você não falou quanto custa ainda o seu trabalho para ele, certo? Se ele insistir e falar, mas calma, antes de eu falar essas coisas, me conta, quanto que custa o seu serviço? Você pode não responder essa pergunta. Você pode falar para ele, olha, depende muito da complexidade do projeto, por isso que a gente tem que ter essa conversa antes para eu poder entender. E aí, se ele insistir, você pode dar uma ideia, né? Falar, olha, geralmente varia entre X e Y, ok? E você deixa ele com essa informação, você não precisa falar, custa tanto, tá? Por quê? Uma vez que você fala isso, ele, beleza, ele vai parar de perguntar o preço. E ele vai entender o porquê que você está fazendo tantas perguntas para ele, para justamente entender a complexidade do projeto. Só que, na verdade, essas perguntas vão sim te ajudar a entender o cenário, entender o mercado dele, entender tudo aquilo que uma agência precisa entender, mas ao mesmo tempo você está fazendo essas perguntas para entender o quanto o seu serviço vale para ele. Se ele está falando de sair de um resultado de 50 mil de faturamento para 150 mil de faturamento, você já tem uma ideia, você já sabe que você não pode cobrar 100 mil do cara, certo? Porque 100 mil é o ganho a mais que ele vai ter, né? Mas você também sabe que talvez R$1.000 já é um valor muito baixo para aquilo, porque vale mais para aquele cara, né? Então você precisa aprender a fazer essas perguntas, né? Mas basicamente são perguntas que vão te ajudar a entender o negócio dele, como ele está gerando resultado hoje, quais são os números que ele precisa para gerar esse resultado e onde ele está planejando chegar, que outros números que ele está projetando, que resultado que ele está desenhando ali na cabeça dele, tá? E com base nisso, você vai mostrar, vai entender o valor dele, tá? Então o que entra na conta para entender o valor dele? Quais são os resultados onde o cara quer chegar e se ele está tendo custo hoje ou deixando de ganhar. Ou seja, por não ter uma consultoria, por não ter uma agência, por não ter resultados ainda satisfatórios em marketing digital, esse cara pode estar tendo um custo adicional ou ele pode estar tendo um custo de oportunidade, ou seja, ele pode estar deixando de ganhar o que ele poderia ganhar. E tudo isso tem que ficar claro para ele nessa conversa e na hora que você for apresentar a proposta para ele. Por quê? Se você simplesmente chega para o cara que você ainda não sabe do negócio dele, não entendeu direito o negócio dele, ele não te falou os números dele, e você também não mostrou o diferencial do seu trabalho, você chega para ele e fala assim, olha, aqui na minha agência geralmente a gente cobra mais ou menos uns R$4.000 por mês, né, para a gente poder atender e trabalhar o marketing digital. Sabe o que acontece? Na cabeça do prospect, a tendência dele achar caro é muito grande. É muito grande, independente do valor, você falou 4, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 1.000, né? A tendência dele é achar caro. Por quê? Porque ele não associa, ele não liga as informações. Então você precisa ajudar o prospect a ligar as informações. Quais são as informações? O seu prospect tem que ter claro nessa conversa. Onde ele quer chegar, onde ele está, onde ele quer chegar, em termos de números, tá? E ele precisa também entender se ele está tendo algum custo hoje por conta de não ter resultados com marketing digital. Às vezes o que acontece? Às vezes ele não está colocando a ponta do lápis, mas às vezes ele tem lá um time de 3 vendedores, né? E você pode perguntar para ele, pô, você tem quantos vendedores hoje? Ah, eu tenho 3 vendedores. Pô, em média eles ganham quanto cada um? Ah, sei lá, hoje eu tô gastando uns R$3.000 com cada um. Beleza, 3 mil são R$9.000 ali. Se são R$9.000 e os caras não estão vendendo tudo que eles poderiam vender, você está tendo um custo ali adicional, certo? Que talvez, sei lá, com 2 vendedores ou talvez com um só, daria conta de entregar o resultado que ele está entregando hoje. Então, sei lá, se tem 2 a mais ali que estão ociosos, são R$6.000 a mais de custo por mês. Então você tem que discutir com ele e não afirmar isso para ele, mas ajudar ele a entender se aquilo é um custo a mais por mês ou não. E espera sair da boca dele. Porque quando você faz as perguntas certas, esse prospect ele vai desenhando na cabeça dele coisas que talvez ele não tinha parado para pensar, mas quando você vai perguntando para ele, ele vai falando, eu tenho 3 vendedores, e quanto custa? Custa 3 mil cada um, pô, então são R$9.000. Mas você acha que hoje você tá aproveitando tudo que esses vendedores poderiam oferecer ou tem vendedor que está mais ocioso? Talvez o resultado que hoje você tem com 2 vendedores ou com 1 vendedor, você acha que você conseguiria fazer?
E aí ele vai te responder, talvez ele faça, poxa, eu acho que talvez com 2 vendedores daria para fazer o mesmo resultado. Então na cabeça dele, o que caiu a ficha ali? Caiu a ficha de, porra, tem 3 mil reais que eu tô jogando no lixo todo mês. Eu tô pagando um vendedor a mais, o cara tá ocioso porque, né, não tô conseguindo gerar leads pro cara. Né, então custo ali. E aí você fala para ele o seguinte, olha, e você tem que lembrar ele do custo de oportunidade. Né? Então tá, fulano, então me conta, ó, vamos supor que você consiga estabelecer um trabalho efetivo de marketing digital. Quanto que você acha que hoje está deixando de vender por não estar investindo, né, bem no marketing digital? Deixa ele falar, tá? Se ele não souber, o que você pode fazer? Você pode desenhar junto com o cara. Olha que legal isso, você vai pegar ali, abre um notebook, pega algumas ferramentas, né? Assim, fulano, ó, você vende o quê? Ah, eu vendo, sei lá, serviço XYZ. Joga o serviço XYZ lá na ferramenta de planejador de palavras-chave do Google. Fala, fulano, olha aqui, ó, você sabia que o seu serviço tem X mil buscas por mês? Sabia que esse serviço aqui que você acabou de me falar tem 5 mil buscas por mês? E hoje você não aparece no Google? Então você está deixando de aparecer para 5 mil pessoas que estão buscando o serviço que você oferece? Você tem uma noção de quanto dinheiro está ficando aqui na mesa? Né? E aí você pode ajudar. Ó, você não está prometendo esses números para o cara, mas você pode ajudar ele a fazer uma projeção. Olha, imagina que a gente consiga atrair 10% desses 5 mil cliques aqui para o teu site, certo? Estamos falando aqui de 500 visitas no mês no teu site. Vamos supor que dessas 500 a gente consiga converter em leads 10%. Estamos falando aqui só dessa palavra-chave aqui de 50 leads a mais por mês no seu site, certo? Você consegue enxergar aqui comigo, fulano, que existe uma oportunidade aqui que a gente está deixando de lado simplesmente por não estar investindo na coisa certa? Veja, você não está prometendo 50 leads para o cara. Você está falando para ele, você já imaginou? Você consegue imaginar? Né? E deixa ele desenhar isso na cabeça dele. Então ele vai construindo na cabeça dele o quanto que aquilo vale. Então olha, a construção do quanto vale na cabeça da pessoa é o quanto de custo que ela está tendo, que ela precisa parar de ter esse custo, né? O quanto de custo de oportunidade, ou seja, o quanto que ela está deixando de ganhar por não oferecer, mais o resultado que ela projeta na cabeça dela de onde ela quer chegar. Quando você fala de tudo isso, certo? O que isso ajuda o prospect a fazer e o que isso ajuda você, prestador de serviço, a fazer? No prospect, ajuda ele a entender o valor do seu serviço para ele, coisa que muitas vezes ele não vai ter claro para ele. Para você, ajuda você a entender que valor que isso tem pro prospect. E esse valor ele muda de um prospect para o outro, é isso que você tem que saber. Os valores não são iguais, o serviço pode ser o mesmo, você pode prestar o mesmo serviço para prospects diferentes, mas os valores sempre vão ser diferentes. E aí você vai elaborar uma proposta com base no que você conversou. E aí na hora de apresentar essa proposta para ele, você vai, antes de mostrar o investimento, você precisa recapitular tudo isso com o cara. Por quê? Porque você não vai mostrar a proposta ali na hora. Você vai, obviamente, fazer um estudo depois, montar uma apresentação, marcar um dia com ele e apresentar essa proposta. Mas antes de chegar no investimento, você tem que recapitular tudo isso com ele. Tudo. Onde o cara queria chegar, quais são os custos que ele está tendo agora, os custos de oportunidade que ele está deixando, né, na mesa, né? Óbvio, você vai explicar lá como que você pretende fazer isso, as suas ações, etc. E aí você vai botar um investimento. Quando você mostrar o investimento nessa hora, ele fica muito mais fácil dele olhar para aquilo e não entender aquilo como caro. Então, basicamente, o que você tem que fazer é, antes de chegar e mostrar, de falar do valor pro cara, é botar o dedinho na água para ver se está quente, se está frio, para saber com quem você está conversando, quanto vale o seu serviço para ele. Acho que essa é uma das formas super importantes de você pensar como formatar o seu valor, ok? E sair um pouco daquela escravidão que eu vejo muita agência, urgência, consultor, né? Principalmente os iniciantes que ficam desesperados tentando descobrir qual que é a média do meu mercado. Quanto em média os meus concorrentes estão cobrando. Cara, foda-se quanto seu concorrente está cobrando. Não importa quanto seu concorrente está cobrando. Você não está vendendo produto, você está vendendo um serviço. Então, se você senta na mesa com o seu cliente e você cobra o dobro do seu concorrente, só que o seu cliente ele sente muito mais firmeza em você, ele entende que você está muito mais preocupado com o negócio dele, que você tem uma expertise muito maior que
que o concorrente X ou Y e que a chance de dar certo com você é muito maior, foda-se se você cobra o dobro do outro, certo? Você pode cobrar o quanto você quiser. Você não precisa ficar escravo do que a média do mercado cobra. Ele vai orçar com outros? Provavelmente. Provavelmente. Mas se você se demonstrar uma pessoa super interessada e entendedora do problema dele, a chance de fechar com você é muito maior. Muito maior. E um erro clássico que toda agência iniciante comete, e consultor iniciante comete, é que nessa reunião, que é uma reunião para você entender o problema do seu prospect, o cara que é iniciante ele já começa a querer dar ideia. Não é uma reunião para dar ideia. É uma reunião para aprofundar e entender profundamente qual é o problema. É uma reunião de investigação, é uma reunião onde você vai perguntando, vai conhecendo, vai questionando, vai botando o cara para pensar e faz o cara soltar o máximo de informação possível. Não é uma reunião, o cara que é iniciante, você vê o cara na reunião, é o cara que começa a reunião, dá 5 minutos, o cliente já não está mais falando, o cara já está ali tentando vender, tentando propor soluções para o cara. Cara, tá errado. Essa reunião é para você entender, é para ele falar, é para o prospect falar, não para você falar. Porque a tua ideia é descobrir o quanto vale para ele. O problema que ele tem, se você consegue resolver ou não, quanto vale para ele, e aí você decide se você quer fazer uma proposta para ele ou não. Tá? Eu vou fazer um próximo vídeo depois, só para falar de maneira mais aprofundada de todo esse processo, mas, enfim, entendendo isso já ajuda muito você, tá? Não tem nada de errado em começar cobrando de acordo com a sua estrutura de custos, tá? Geralmente é assim que as pessoas começam, mas à medida que você vai evoluindo como agência e como consultor, você vai vendo que é dinheiro na mesa que você está deixando lá. É dinheiro na mesa, porque tem cliente que vai valorizar mais o seu trabalho, tem cliente que vai valorizar menos. E você tem que cobrar mais de quem valoriza mais e cobrar menos de quem valoriza menos, se fizer sentido para você. Se ele valoriza menos do que o seu piso, você pode virar para ele e falar, fulano, olha, eu não atendo por menos de tanto. Tchau. Né? Ou, se o quanto ele valoriza é um pouquinho acima do seu piso, às vezes você está com um tempo ocioso e você fala assim, por que não? Vou pegar esse contrato aqui e vou tampar esse tempo ocioso meu aqui e vou ganhar X a mais. Tá? Então é isso, tá? Então você tem que saber, entender esse valor para poder encaixar isso aí na sua forma de precificar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, aproveita e se inscreve no canal se não está inscrito ainda e me segue lá no Instagram, @ludiamano. Eu coloco vários conteúdos legais para você que está montando agência, para você que presta serviço de marketing digital. Abro caixinha lá todo dia, então manda suas dúvidas lá que eu sempre respondo. E é isso, se você tiver alguma sugestão, se você quiser pedir algum assunto novo aqui no canal, escreve aí nos comentários, eu vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!